quando você lê essa lei que institui esse procedimento no Código de Processo Penal, o que acontece, Paulo? Eles definem organização criminosa, mas não criam um tipo penal de formação de organização criminosa. Então, o que é interessante na lei antiterrorismo? Há uma definição do que é terrorismo, mas aí você tem os tipos penais que são afetos lá na lei antiterrorismo. Então, por exemplo... Não tem um crime de terrorismo propriamente dito. Então, você tem vários crimes, né? A legislação elenca, por exemplo, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista, reclusão de 5 a 8 anos. Você tem alguns tipos penais na lei antiterror. Agora, eles primeiro definem o que é terrorismo e depois eles passam para os tipos penais específicos. Então, você tem um conceito, a lei traz um conceito de terrorismo, que até cai em prova, e depois passa, Paulo, a analisar, passa a dispor sobre a tipificação. O mesmo vale para organização criminosa. Quando vem um pacote de combate ao crime organizado, para explicar para os nossos alunas, telespectadores, Paulo, você tinha muita dificuldade de aplicar a lei de lavagem de capitais. Com a morte da juíza Patrícia Scioli, nós temos a alteração da lei de lavagem de capitais, que ela se torna eficiente no ordenamento jurídico. Nós temos a lei que institui o procedimento do juiz sem rosto, que é para se convocar um colegiado, o juiz convoca um colegiado ou não, para decidir questões processuais atinentes a membros do crime organizado. Tudo bem? Aí, Paulo, vem a lei que trata do delegado de polícia, que é uma lei que o candidato tem que ler todos os dias, a 12.830 de 2013. E aí, Paulo, vem a nossa lei de combate ao crime organizado, 12.850 de 2013. Ela define o que é crime organizado, primeiro, e depois ela traz os crimes relacionados à organização criminosa. E o que é interessante, Paulo, é que a lei antiterror é a mesma coisa. Você define o que é terrorismo e depois você vem e coloca os crimes relacionados à lei, os crimes da lei 13.260, os crimes afetos ao terrorismo. E aqui, Sérgio, eu queria, lógico, é um exercício de achismo, né? Sim. Mas supondo, transplantando o atentado do Trump para o Brasil, supondo que a gente estivesse aqui em época eleitoral, a corrida presidencial, um candidato à presidência fosse alvejado, né, e sofresse essa tentativa de homicídio. Obviamente que a gente pode qualificar de maneira direta e simples, 121, caso de homicídio, tentado... Combinar okay. com 14. Maravilhoso, tá lá, bati aqui. Isso. Mas eu poderia, e quais seriam, não que vá ser, mas quais seriam as possibilidades de tipificações outras? Você começou a mencionar que eu poderia enquadrar na situação de terrorismo. Claro, tem discussão, eu sei, mas assim, vamos pensar. Eu poderia enquadrar nessa hipótese aqui, eu poderia enquadrar ali e acolá. Aí é que tá. É aí que nós temos a questão do lobo solitário. Então vamos pegar a questão do lobo solitário. O problema é a pessoa tá agindo sozinha. Uhum. Ela está agindo sozinha. Álcool e o filho dele. E ainda sequestrou um fiel da seita Céu de Maria. Ele vai para o estado do Paraná para tentar fugir, troca tiros. Eu não sei se eram com agentes da Polícia Federal ou agentes da Polícia Rodoviária Federal. Quando ele ataca os policiais federais ou policiais rodoviários federais em serviço, tem uma súmula da STJ. Você desloca a competência para a Justiça Federal. Tanto que tentaram deixar em São Paulo. Eu não me recordo agora se o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso, porém vai tudo para a Justiça Federal, tá? O Carlos Sandfeld era o nome do autor. Ele é considerado inimputável. E aí ele cumpre a medida de segurança de internação, que é porque ele tinha praticado um crime punido com reclusão, crimes praticados punidos com reclusão. Eles acreditam que cessou a periculosidade dele, porque nós temos que diferenciar a pena da medida de segurança. Perfeito. E aí ele sai da onde ele estava e vem para o estado de Goiás, onde ele, se eu não me engano, ele mata... não sei se ele comete homicídio ou latrocínio, e depois ele acaba falecendo no sistema carcerário goiano. Mas o que eu queria colocar, depende muito do caso concreto, de você poder... E é interessante, Paulo, porque tem a lei antiterror e a lei de combate à organização criminosa. Fora isso tudo,
nós temos associação criminosa. Tá? Então, assim, hoje o ordenamento jurídico pátrio, se nós olharmos para grupos, tá? Nós temos a lei antiterror. Dentro da lei de organização criminosa, eles mencionam organizações terroristas. Se nós não temos se não temos organizações criminosas, nem organizações terroristas, nós teremos ainda associação criminosa. Fora associação criminosa, tem formação de milícia. E voltando ao nosso 121, tem a menção a grupo de extermínio. Você tem uma menção ao grupo de extermínio. Ela já é uma menção antiga ao grupo de extermínio, que diz lá que a pena é aumentada de 1/3 se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Quer dizer,